Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje nós vamos fazer o comparativo da máquina de costura da Eugene Genius Plus, que está aparecendo aqui para vocês, e contra também a Eugene Única JX 4040. Então vocês pediram para eu fazer essa comparação, então hoje vai ser o dia. Hoje vamos ver qual dessas máquinas de costura vale a pena você comprar. Então o que nós iremos fazer? Aqui abaixo vocês vão ver um placar, o placar da Eugene e da... Eu vou escrever aqui Eugene Genius Plus e a outra a Eugene Única, e vocês vão ver o placarzinho aí 0 a 0. E qual que for ganhando as pontuações vai mudando aqui, tá ok? Então vai ficar mais fácil no final para você poder decidir. Então se você está pensando em comprar alguma dessas máquinas de costura, fique até o final deste vídeo, veja certinho para você não se arrepender na hora da sua compra, porque tem detalhes muito importantes referentes a essas máquinas que talvez, se você comprar errado, mais para frente você vai ter muita dor de cabeça e você vai ficar com muita raiva. Então fique até o final que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então pessoal, eu também já tenho uma novidade aqui para vocês. Eu estou lançando um novo curso, isso mesmo, de manutenção de máquina de costura. Mas esse curso é um curso básico, isso mesmo para vocês que são costureiras, estão iniciando, ou para você que quer se tornar um mecânico, também está iniciando na área, para você ver que realmente é possível dar manutenção em máquina de costura. Neste curso vocês vão aprender o básico sobre como deixar sua máquina de costura sempre funcionando, as ferramentas que vocês precisam ter, vai aprender também todo o aspecto de lubrificação, de desmontagem, vai ter muitas dicas bem legais lá. E o curso ele é bem mais em conta, porque é para quem está iniciando agora, tá? O preço vocês estão vendo aí, ó, tá aparecendo aí na tela para vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá que vai ter um pessoal para tirar todas as suas dúvidas a respeito sobre este curso, tá? Então vale muito a pena, pode ter certeza que caso você não tem talvez agora para poder adquirir o curso completo de manutenção de máquina de costura, essa já é uma grande opção para você, tá ok? Então pessoal, vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo! Muito bem, então pessoal, vamos logo falando do que é o mais importante que as pessoas gostam de saber, que é a quantidade de pontos que cada máquina tem, tá? Então se isso é prioridade para você, é importante você aí fixar neste ponto. A máquina de costura, a Plus, né, a Eugene Plus, ela tem 31 pontos, então ela faz 31 pontos aí, como vocês estão vendo aí na fotinho aí dos pontos que ela tem. E a máquina de costura a Única, ela faz 36 pontos. Então ela faz 5 pontos a mais do que a outra máquina de costura. Então, se você precisa desses 5 pontos a mais, então é claro que a máquina de costura da Única vale muito mais a pena nesse sentido. Então vamos lá, ó. No placar, a máquina de costura da Eugene, a Única JX 4040, marcou o primeiro ponto, que ela tem mais pontos, então automaticamente é mais vantajoso, por assim dizer, tá? Então, top! Vamos lá para o próximo ponto, que é a velocidade da máquina de costura. Pessoal, a velocidade das duas máquinas são iguais, é 700 pontos por minuto, ou 700 RPM, rotação por minuto. Então, normalmente, as máquinas de costura doméstica ela atinge realmente essa velocidade. Apenas algumas, na verdade, poucas, acabam avançando mais do que essa velocidade, mas normalmente está no padrão de máquina de costura doméstica aí, tá? Então, com respeito à velocidade, você não precisa se preocupar referente a isso. Uma coisa que é bem interessante aqui para quem tem dificuldade em passar a linha na máquina de costura, que a máquina de costura da Eugene, a Plus, ela não tem passagem de linha automática. Na verdade não é um automático, tá pessoal? Não é você colocou lá e ele passa sozinho. Mas ela facilita bastante, tá? Mas ela não tem, a Eugene não tem. No entanto, a Única, a máquina de costura JX 4040, ela tem. Então vai facilitar, porque eu sei que muitas pessoas, muitas costureiras, têm dificuldade em colocar ali a linha no orifício ali da agulha. Coloca aqui nos comentários quem de vocês tem essa dificuldade. Então, se você tem essa dificuldade, pessoal, é importante uma máquina de costura que te facilita isso. Por exemplo, tem pessoas que pedem para outra pessoa fazer, um filho, um neto, para passar a linha, porque às vezes não consegue enxergar direito.
Já essa máquina de costura a única, ela já tem esse processo, então vai te ajudar bastante, tá? Então, referente à quantidade de pontos aqui abaixo, a máquina de costura da única, ela está ganhando 2-0 para ela, tá ok? Agora vamos falar sobre o comprimento do ponto, que seria o tamanho do ponto, né? Então, quando você vai costurar, você pode costurar ele bem pequenininho, que é o tamanho do ponto, e você pode aumentar ele um pouco. As duas têm o mesmo comprimento, que é 4 milímetros, tá? Então lá você pode selecionar 1, 2 até o 4. Tem máquina de costura que vão até o 5, mas referente a essa máquina de costura aí, as duas são 4, então não vão somar pontos nenhum. As duas são iguais, tá ok? Então se você quiser, você não precisa se preocupar referente a isso. Uma coisa interessante dessas máquinas de costura é referente ao isolador do dentinho. Então preste bastante atenção nisso. Muitas pessoas que vão costurar, talvez quilt, patchwork ou alguma coisa que você vai fazer, você precisa isolar o dentinho, ou seja, você não quer o dentinho ali, entendeu? Você mesmo quer poder empurrar o tecido e sucessivamente. Então, a máquina de costura da Plus, ela vem um isolador que você coloca no dentinho. Então, é uma pecinha de plástico que você coloca ali em cima do dentinho, certo? Mas a máquina de costura, a única, eu considero melhor neste sentido. Por quê? Porque ela tem como se fosse um botãozinho ali na parte onde fica a lançadeira que você consegue abaixar o dentinho, entendeu? Então quando você não está utilizando, você consegue abaixar ele. Então você não precisa ficar colocando uma pecinha, às vezes você perde a peça ou você não encontra mais ela. E ela fica com ressalto também, né? Fica um ressalto ali um pouco maior. Já você isolar o dentinho, você descer o dentinho, já é bem melhor. Então neste caso, apesar que a Eugene tem a pecinha de isolador, a Plus, mas a única tem essa vantagem, tá? Então eu vou considerar a única com ponto positivo mais do que a outra. Não que a outra não tenha, mas o sistema da única é melhor. Então vamos lá colocar mais um ponto aqui. Se eu não me engano tá 3-0 aí, né? Se eu tiver errado, vai estar aqui a pontuação aqui certinho, tá? Então 3-0 para a máquina de costura da única. Agora vamos falar sobre cortador de linha. Então não é cortador de linha automático, como algumas máquinas industriais têm, mas você tem do lado da máquina de costura, tem é como se fosse uma navalha, tá? Que você consegue cortar a linha. As duas têm, então não soma nada. Agora vamos falar sobre a potência dos motores da máquina de costura, tá? Aí muda um pouquinho. A potência do motor da máquina de costura da Plus, ela tem 70 de potência. Já a máquina de costura da única é 60. Então a potência dos motores a máquina de costura da única ela é inferior, tá? Mas também você vê na questão da economia. A máquina de costura da única vai te economizar mais, a outra vai gastar mais, porque o consumo também, né? Se você está procurando potência, a máquina de costura da Plus é melhor. No entanto, por que eu considero que a Plus ela deve ser um pouco mais potente? Porque se você pegar ela, você vai ver que o peso dela ela é bem mais pesada, ela é mais robusta, entendeu? Então, por causa disso, ela precisa de um motor mais potente. Já a outra não precisa de um motor tanto mais potente, por isso que ela é menor. Então, não é porque ela é 60, a potência dela, da única, significa que ela é ruim. Não, ela é própria para a máquina dela. Já a Plus, se fosse 60, ela não ia aguentar a máquina, porque a máquina ela exige mais disso, então por isso que é 70. Mas se for falar de potência em si, vamos falar que fica meio que 0-0 nesse sentido, porque cada um é próprio para sua máquina de costura. Mas, para ser justo, né, como que a Plus ela tem mais potência, vamos colocar aí um ponto positivo para a máquina de costura da Plus. No entanto, se você considera a economia um pouco melhor, aí você vai colocar aí na conta da única. Então eu vou colocar aqui na conta da Plus, porque como a energia é bem pouco, então eu não considero isso, tá? Muito bem, então 3-1. Vamos lá para o próximo ponto. A iluminação das máquinas de costura. As duas iluminações são parecidas, então as duas máquinas de costura têm iluminações, tá ok? Agora vamos falar sobre o peso da máquina de costura. Aí muda bastante, tá? O peso da máquina de costura, pessoal, da Eugene,
é 9,6 kg, certo? 9,6 kg. Já a máquina de costura da Única, ela é 5,8 kg, então é uma diferença bem grande aí. Então a Única ela é bem mais leve, já a Plus ela é bem mais pesada. E aí, qual que vale mais a pena então agora? Agora, pessoal, como eu posso dizer, eu não vou colocar um ponto para nenhuma das duas. Por quê? Porque uma máquina de costura mais pesada, apesar que é mais difícil se locomover, para você levar para outro lugar e assim por diante, mas não é, meu Deus, tudo isso, né? Mas ela dá mais estabilidade na máquina de costura, porque ela é mais pesada, você vai conseguir costurar, ela vai se manter ali mais parada, ela vai ser uma máquina de costura mais estabilizada. Já a máquina de costura da Única, ela por ser muito mais leve, ela tem a tendência de poder não ser tão estável do que a máquina de costura da Plus. Não que a Única seja ruim, tá? Mas aí você vai ter que... Você que vai ter que decidir aí a pontuação, na verdade. Você prefere uma máquina mais leve ou uma máquina de costura mais pesada, mas que seja mais estável? Então, eu prefiro uma máquina de costura mais pesada e estável do que a máquina de costura mais leve e que pode, na hora de costurar, ela ficar meio que trepidando. Não que a Única fica, mas dependendo do que você for fazer, é mais fácil acontecer com ela do que a outra, tá? Então, neste caso, eu, Rodrigo, vou pontuar. Eu falei que não ia pontuar, mas vou pontuar sim. Vou pontuar para a máquina de costura Plus, que eu acho melhor, uma mais pesada, tá? Então, se eu não me engano, deve estar 3-2 aí, né? Tá quase empatando aí. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a garantia. As duas máquinas vão dar 1 ano de garantia para vocês na questão da fábrica, né? Então, a fábrica vai dar 1 ano de garantia, então vocês podem ficar tranquilo com isso aí na hora da compra, tá? Agora, uma coisa que pode mudar tudo o que você está pensando agora. O que você já escolheu. Talvez é que você já escolheu a máquina de costura da Única. Porque tudo que eu citei aqui, eu considero a Única melhor nesse sentido. Né? Porque os pontos mais positivos que eu achei, apesar que está 3-2, mas os pontos mais positivos eu achei o da Única do que a da Plus, certo? Mas talvez aqui pode mudar um pouco a sua ideia, nesse último, tá? É que a máquina de costura da Plus, você vai conseguir costurar tecidos mais pesados. Então você vai conseguir costurar um jeans, vai conseguir dobrar o jeans e costurar ela. Claro, você não vai forçar demais, mas ela dá essa possibilidade para você. Por isso que ela é mais pesada, mais robusta. Já a máquina de costura da Única, ela não te dá essa possibilidade. Até mesmo o fabricante em si, tô falando do fabricante, tá? Se o pessoal usa do jeito errado, aí não posso fazer nada. O fabricante fala que ela é feita para costurar tecidos mais leves. Então a máquina de costura da Única é para tecidos mais leves. Então se você está pensando em costurar tecidos mais pesados, então não vale a pena a máquina de costura da Única. Mas se você vai costurar tecidos médios, eu ia na Única. Pronto. Mas se for costurar tecidos pesados, aí vai na Plus. Entendeu? Então aí talvez mude o jogo, né? Então, nesse sentido, eu considero a Plus melhor, porque eu posso costurar mais variedade de tecidos do que a Única, entendeu? Então, vou deixar um ponto aqui para cada um, 3-3, então empatou. Agora vamos ao desempate. O desempate é o preço, quanto que custa cada uma, quanto que vai sair do nosso bolso. Então vamos lá, pessoal, eu peguei o preço mais barato, então talvez mude, tá? Eu vou até ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo esses preços aqui para vocês, caso vocês quiserem adquirir. E eu vi no Mercado Livre, tá? Então vamos lá. O preço da máquina de costura da Eugene Genis Plus, ela é mais cara. Ela tá custando, pessoal, R$780, a mais barata que eu achei, tá? R$780 é a mais barata. Já a máquina de costura da Única, a mais em conta que eu achei, foi R$560. Aí varia, às vezes está 588, eu arredondei para 560, mas tem gente vendendo por 1.000 aí também, tá? Mas a mais em conta que eu achei foi R$560. Então é uma diferença aí, né? 780 para 560 é uma diferença aí que você precisa pensar no bolso. Então pensa assim,
Vou costurar tecidos médios e finos? Eu ia na única. Vou costurar tecidos pesados? Aí eu vou na plus. Entendeu? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Então deixe os comentários, que foi por meio dos comentários que eu achei aí o comentário de vocês para poder fazer este vídeo aí para vocês, tá ok? E também vou começar a responder por meio de stories. Acho que é stories que fala aqui, não sei se é story, é shorts. E você vai ser marcado ali com o vídeo eu respondendo a sua pergunta. Então deixa os comentários aqui e vê lá o nosso curso novo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos.